Mateus 5, versos 1 e 2, e depois a partir do 13, diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se deles e ele começou a ensiná-los, dizendo, 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Palavra do Senhor para nós, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já fez até aqui nesse encontro, ó Pai, da sua igreja reunida, mas queremos ouvir o Senhor agora através da exposição da tua palavra. Fala conosco, ó Pai, acalma o nosso coração, ó Pai, e fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor nessa noite seja glorificado através da pregação da sua palavra, e que o Senhor, ó Pai, transforme vidas pelo teu Espírito Santo, através da exposição da sua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos em uma série cujo tema é ser igreja. Nós vamos dar uma pausa nessa temática nas próximas 2 semanas, como a irmã Luciene orou aqui, nós estaremos fora nesse período, mas no 3º domingo do mês de julho, permitindo o Senhor, estarei encerrando essa série com os irmãos. E nós abrimos essa temática falando sobre o significado de ser igreja. Ressaltamos 3 verdades a respeito da igreja de Jesus e do seu significado. A igreja tem a sua origem em Cristo. Nós precisamos, como igreja, cumprir o nosso chamado como povo de Deus no mundo. A igreja é um povo com identidade e com missão. Na segunda mensagem dessa série, nós falamos sobre ser igreja, uma comunidade bíblica. E a Bíblia, nós falamos e cremos que é a palavra de Deus, é o nosso remo, a nossa bússola, a nossa direção, é ela que normatiza a vida da igreja, é nela que nós buscamos a orientação de Deus, com o objetivo de que pareçamos cada dia mais com o nosso Senhor Jesus. Nós aceitamos as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, fé e conduta, e devemos ser caracterizados pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, pelo zelo para com as Escrituras. E como igreja, igreja local, nós entendemos que nós existimos para ser uma comunidade ou uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus. Nós queremos, estamos caminhando, trabalhando para caminhar na direção, para ser uma comunidade cristã, biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas, que vive e testemunha o poder transformador do Evangelho. E nós falamos então, com base em 2 Timóteo 3, 14 a 17, 5 verdades que evidenciam uma igreja bíblica. É uma igreja que ensina a palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que prega a verdade que liberta, como nós cantamos agora há pouco. É uma igreja que tem a Escritura como autoridade divina. É uma igreja que aplica a palavra de Deus com fidelidade. É uma igreja que cresce e amadurece espiritualmente. A semana passada, nós refletimos sobre ser igreja, uma comunidade acolhedora. Nós desejamos expressar o amor de Deus, identificando e acolhendo aqueles que nos visitam,
aqueles que têm frequentado a igreja, os membros, compartilhando o que recebemos de Deus e vivenciando a nossa unidade em Cristo. E nós vimos que acolher não é só ou apenas ser receptivo. Receber bem as pessoas é ter um ambiente agradável, é ter um ambiente harmonioso, mas também criar uma conexão verdadeira e genuína com as pessoas. Em uma igreja acolhedora, a palavra gera transformação de vida, mas gera um amor autêntico. Com base em alguns textos bíblicos, nós demos ênfase em 3 marcas de uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora é uma igreja que ama. A graça de Cristo produz um povo acolhedor, e uma igreja acolhedora, os membros servem. E todas essas mensagens estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube, e hoje quero refletir com os irmãos sobre ser igreja, uma comunidade transformadora. Uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora e uma igreja transformadora. Nós já falamos ao longo dessa série que a igreja é a única instituição que recebeu de Deus a responsabilidade de proclamação do Evangelho de Jesus, de pregar a verdade que liberta e transforma, e à medida que as pessoas entendem o Evangelho, à medida que as pessoas são salvas, à medida que as pessoas são inseridas no corpo, elas devem ser integradas na vida da igreja local. E uma igreja transformadora, os seus membros, eles entendem que foram alcançados pela graça divina, pela graça salvadora de Jesus, e desejam, portanto, pregar, desejam viver, desejam testemunhar o poder transformador do Evangelho. Eles desejam ser um agente de transformação no mundo em que vivem para a glória de Deus. E o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, e deixa evidente essa responsabilidade, essa tarefa de um discípulo de Jesus, da igreja de Jesus. A igreja, queridos, ela é chamada do mundo, mas enviada de volta ao mundo para ser diferente do mundo e testemunhar ao mundo. A igreja, ou seja, aqueles que creem no Evangelho, um discípulo de Jesus, ele vive no mundo, ele tem a sua história construída distante de Deus, e em algum momento Deus o resgata, Deus o insere no corpo, o insere na sua igreja, e como discípulo, ele é enviado ao mundo de qual forma? Ele compartilha com esse mundo em que ele vive, ele tem relacionamentos no seu trabalho, ele tem relacionamentos com os seus vizinhos, ele interage com as pessoas, ou seja, ele está de volta ao mundo, mas não para ser igual, mas para ser diferente. E testemunhar aquilo que Deus tem feito em nós. Se você é igual no seu trabalho, por exemplo, e tem as mesmas posturas dos seus amigos não crentes, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Porque Deus te colocou no seu trabalho, Deus te colocou onde você tem convivência para você testemunhar, para você viver como um servo de Cristo. Então Ele te tirou, Ele te resgatou e Ele te inseriu ali, mas não para você viver de qualquer jeito. E esses versos que nós lemos, que nós vamos falar agora, eles estão dentro do grande discurso de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Por isso que eu li os versos 1 e 2, e ensiná-los, aí Jesus vai ter as bem-aventuranças, e vai ter uma série de ensinamentos de Jesus. Os seus discípulos se assentam próximo dele, e ele começa a ensiná-los. Jesus, ele se dirige aos seus discípulos, mas também tem um objetivo que as multidões sejam alcançadas pelos seus ensinos. E Mateus, no Sermão do Monte, ele detalha uma amostra do ensino de Jesus. E a mensagem desse sermão, ela confronta os seus ouvintes, os ouvintes daquela época e também na atualidade, a olharem para Deus, a olharem para dentro de si, de forma que busquem viver uma vida que honre a Deus e que demonstre amor aos seus semelhantes. E Jesus, ele faz um convite. Jesus, ele apresenta o padrão de como aqueles que foram tirados do mundo
e agora o seguem e deveriam viver. Ele revela o padrão de vida para os cristãos que é totalmente oposto ao padrão do mundo. Me permitam ler novamente esses versos, mas agora eu quero utilizar, e aqui eu gosto de ressaltar isso para que você tenha noção, eu quero utilizar a versão A Mensagem. E a versão A Mensagem ela é uma paráfrase. Ela é uma leitura que o autor aqui, Eugene Peterson, faz do texto, e não é uma tradução literal, ele aplica algumas coisas. E ele faz isso numa linguagem contemporânea, e é muito interessante para a gente entender o que nós vamos dizer aqui. Permita-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade, seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Deixo e friso aqui mais uma vez que é uma paráfrase. Jesus, então, ele deixa evidente que aqueles que atendem ao chamado de Jesus precisam entender a sua função. Aqueles que receberam o chamado de Jesus precisam entender as suas tarefas, o porquê estão aqui. Por isso, nos versos que nós lemos, de 13 a 16, Jesus utiliza duas metáforas, Jesus utiliza duas imagens, Jesus pega duas ilustrações para descrever a influência, a função dos discípulos, ou seja, da igreja no mundo. Vocês são sal e vocês são luz. E ele utiliza essas imagens para retratar como os seus discípulos, mediante o seu modo de viver, devem deixar a sua marca no mundo. Volta comigo para o verso 13, a primeira parte. Olha como começa. Vocês são o sal da terra. Ou na versão do Eugene Peterson aqui, vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Nessa primeira imagem, nessa primeira metáfora, Jesus ele compara os seus discípulos ao sal. E é interessante que na figura do sal estão presentes duas ideias básicas. O sal ele tem um caráter, uma ideia e uma função de preservação, de um conservante e de dar sabor. No nosso contexto, quando nós pensamos em preservar, em conservar uma carne, por exemplo, você comprou a carne do mês, a mistura do mês, o que você faz com ela? Você congela, certo? Você não taca sal e fica esperando ali ela não apodrecer. Você congela ela. E aí você vai tirando à medida que vai utilizando. Né? E você pensa no sal, a ideia do sal, e você tem até sua marca predileta, porque todos nós temos, eu não vou fazer propaganda gratuita aqui, mas você tem aquela marca que você gosta, você não compra outra. E aí você tem a ideia do sal refinado, daquele 1 quilo de sal que está lá no saquinho, ou o sal grosso do churrasco. Essa é a nossa ideia, mas no tempo de Jesus não era assim. Não tinha o freezer, não tinha a geladeira, né? Na antiguidade, como não existiam os refrigeradores, os freezers, as pessoas usavam o sal para conservar a carne. Ele tinha um caráter de evitar que estragasse, que apodrecesse. Eles eram esfregados ali na carne, no peixe,
para que elas fossem mantidas em boas condições de serem consumidos. Hoje, por exemplo, nós temos a carne de sol, de uma forma um pouco diferente, mas o sal, ele a preserva e ele também dá sabor. Ela não está na geladeira, ou não está no freezer. Tem aquela peça gigante, às vezes exposta, porque ela está protegida no sal. E se você vai fazer a feijoada, você tem que fazer o quê com aquela carne? Tirar o sal. Certo? Porque o sal tem essa ideia. Então, só para você entender, basicamente, o que significava aqui. Se por um lado, o sal na antiguidade, ele trazia esse conceito de preservação, de conservação, por outro lado, ele também traz a ideia, e Jesus usa isso aqui, dar sabor aos alimentos, para que a comida tenha aquele temperinho especial. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles são o sal da terra. Sal esse que conserva, sal esse que dá sabor. Ou seja, o mundo sem os seus discípulos, sem a igreja de Jesus, ele vai ficando cada vez mais deteriorado e a presença dos cristãos, ela retarda a decadência moral e espiritual do mundo. O mundo está destemperado pelo pecado. O mundo está apodrecendo pelo pecado. E como sal, nós devemos ser aqueles que conservam, mas também somos aqueles que damos sabor a este mundo. A igreja, os discípulos de Jesus, estão aqui para que esse mundo ele não seja totalmente degenerado. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, descreve, abre aspas, que a presença da igreja no mundo provoca esse interesse pelas coisas de Deus. A igreja como sal se insere, se infiltra e assim provoca as pessoas o desejo de conhecer a Deus. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável onde viver. A igreja é o grande freio moral do mundo, fecha aspas. O homem em seu estado natural, o homem pecador, o homem na condição que ele nasce, que ele herda o pecado de Adão e Eva, ele não tem sede de Deus. A presença da igreja no mundo, ela desperta o interesse por Deus no coração das pessoas. O sal, mesmo que não seja visto, ele é percebido. E Jesus, ele segue esse ensino e agora ele faz uma advertência. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por isso que você tem a sua marca de preferência do sal. Porque talvez aquele outro sal não salga como o sal que você gosta. E aí você escolhe aquela marca que você sabe que no arroz, você colocar meia colher de sopa, sei lá, não sei se é isso, tá? Do sal no arroz, com essa marca deu certo, com a outra você vai pôr 3. E aí você fica perdido. Imagina que o sal perca a sua capacidade de conservar e salgar. O que aconteceria? Aqui a gente precisa entender novamente o tempo de Jesus, ou a antiguidade, porque os estudiosos afirmam que a maior parte do sal daquela região vinha do Mar Morto. E nesses sais, não é o sal refinado que nós conhecemos hoje, eles existiam pedaços de cristais de sal e de diversos minerais juntos. E uma pessoa, ela pegava uma pedra dessa e usava em casa, e o sal ia sendo gasto até que ele se tornava uma pedra branca, feita apenas de outros minerais, ou seja, um pedaço de pedra de sal, que já foi sal, mas que agora se tornou os outros minerais sem sabor. E isso era comum, e isso gerava um fluxo muito grande, não só nas casas, mas na produção ali da época, que era diferente do que nós conhecemos hoje. E ao invés de jogar no lixo, ele era jogado na estrada. Ele era usado para pavimentação das ruas, para que as pessoas fizessem o quê? Pisassem em cima. Por isso que Jesus está dizendo, se o sal perder o seu sabor, ele não serve mais, ele não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, porque eles tinham esse caráter. Um sal que parece sal, mas que não tempera e não dá sabor, ele se torna inútil, porque ele perdeu a sua essência, ele perdeu a sua razão de ser. Jesus, ele diz que um discípulo assim não serve para nada.
ele é um crente sem sabor. Queridos, um crente, ele precisa, como nós já ilustramos aqui, falamos, ser fundamentalmente diferente daqueles que não são crentes. Mas por outro lado, em um mundo decadente, ele é o sal que impede a deterioração, e em um mundo sem gosto, ele é o sal que dá o gosto. É alguém capaz de conservar as coisas para que não apodreçam, e é capaz de dar sabor. Essa é a razão de ser de um discípulo. Essa é a razão de ser de uma igreja. Essa é a razão de ser de uma igreja transformadora. Por isso, eu repito, em uma igreja transformadora, composta por aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus, ela deve pregar, ela deve viver, ela deve testemunhar o poder transformador do Evangelho, sendo um agente de transformação no mundo em que vive para a glória de Deus. Você já imaginou o que seria do mundo sem a presença da igreja? Ou quando a igreja está no mundo, mas ela não cumpre a sua razão de ser? Se a gente deixasse de existir aqui nessa localidade, que diferença a gente faria para Calcaia do Alto? Se a igreja de Jesus, de forma geral, deixasse de existir, o mundo não tivesse mais aí a presença da igreja, quem se preocuparia em visitar os doentes nos hospitais? Quem se preocuparia com os órfãos? Quem se preocuparia com as pessoas necessitadas? Quem se preocuparia com a ética, com os valores do reino de Deus, com a mensagem do Evangelho, com Jesus, com a sua obra, a mensagem de esperança? Quem falaria da importância de uma visão do mundo a partir das Escrituras, da revelação de Deus? Por outro lado, quando a igreja, ela deixa de cumprir a sua missão, ela esquece a sua razão de ser, ela começa a inserir, e ela começa a utilizar outras coisas, ou fazer coisas pelas quais ela não foi chamada para fazer. E se não está cumprindo o objetivo pelo qual ela existe, é um produto inútil, de acordo com o texto. Se a igreja não cumpre o seu papel, não cumpre a sua missão no mundo, um paralelo contexto que é o ensinamento de Jesus, um sal que não salga, não tem valor, porque deixou de ser sal. E a igreja que deixa de ser igreja, queridos, é a igreja que não salga, que não dá mais sabor. Eu já falei aqui e eu repito, eu não tenho nada contra a psicologia, eu não tenho nada contra o coach, eu não tenho nada contra o entretenimento, mas a igreja não foi chamada para ser um lugar de terapia psicológica. A igreja não foi chamada para ser um lugar de palhaçada, de stand-up, eu não sei nem falar mais como fala aí esses nomes todos, de comédia. A igreja não foi chamada para ser o canal motivacional, para te impulsionar para o seu trabalho, para a sua vida. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é pregar a mensagem de Cristo Jesus, o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. O papel do pastor não é ser um guru que vai dizer tudo o que você tem que fazer ou não nas suas decisões. O papel do pastor é ajudar a cuidar do seu coração e ensinar você a olhar para Deus e para a palavra de Deus, queridos. E se a gente esquece isso, a gente perdeu ou esqueceu a nossa razão de ser. Quanto pior o mundo se torna, e quanto mais ele vai se deteriorando, mais ele precisa dos discípulos de Jesus, da igreja de Jesus. Nós somos o sal que precisamos viver como sal. É da nossa natureza preservar e temperar tudo que está à nossa volta. Nós estamos inseridos no mundo, mergulhados nele, mas nós não somos do mundo e não podemos nos tornar semelhantes ao mundo. Nós devemos ser aqueles que mantêm os padrões de Cristo.
e usa a sua vida, usa a sua posição, usa, como nós falamos a semana passada, os seus recursos, as suas habilidades, a sua influência para Cristo. A presença da igreja na sociedade deve retardar a decadência moral, trazer sabor de vida e esperança, trazer a mensagem do Evangelho. Nós somos sal, queridos. E se você já comeu carne sem sal, é bom? Aquele churrasquinho, que é aquela carne que você corta, mas não tem um pingo de sal, Elton. Não dá, né? O sal, ele tem uma função importante, queridos. E Jesus, ele continua o seu ensino. E agora, nós temos a segunda metáfora. Nós temos a segunda imagem para se referir à tarefa, ao testemunho do cristão. Ele usa a imagem da cidade que não tem como ser escondida e uma lamparina que não adianta colocar embaixo da cama, embaixo de um balde. Por isso que ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Aqueles que seguem a missão de Jesus devem ser a luz do mundo. Na primeira imagem, Jesus faz uma advertência e usa o sal para exemplificar a ideia. E agora na imagem da luz, Jesus apresentou duas negativas do que não se pode fazer com a luz. Primeiro, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Imagina nos tempos de Jesus, mais uma vez. Aquelas cidades que ficavam nos montes e tinham tudo ao seu redor uma grande escuridão e as luzes, obviamente não a energia elétrica como nós conhecemos hoje, mas as luzes bem no alto iluminavam toda a planície e um viajante longe, ele conseguia avistar a cidade mesmo à distância. Ali tem um monte, ali tem uma cidade, ela está no alto e nós vemos a luz. E o mesmo com a lamparina, que é mais óbvio. Ninguém acende uma lamparina para colocar escondida debaixo de um balde virado. Era para ficar em uma posição que iluminava todos que estavam em casa. Pensa comigo numa cena. Quando acaba a luz da sua casa, e você acende aquela vela fininha, lembra aquela vela fininha? Quem ainda usa a vela fininha? Bastante gente usa, né? Mas muitos hoje já usou a tecnologia e já tem outras coisas. Mas mesmo em uma pequena vela, em uma casa escura, ela brilha a ponto de fazer com que sejam identificados aqueles que estão no ambiente e que você consiga acessar o ambiente da casa. Você não esconde a vela. Você deixa a vela onde? Você vai a jantar, acabou a luz. Você conseguiu ali preparar os alimentos, tudo na mesa. A gente precisa enxergar o prato, precisa enxergar quem está ali. Você põe a vela lá, debaixo da mesa? Você põe a vela onde? É óbvio, é isso que Jesus está falando. Ninguém põe a luz escondida. Ninguém esconde a luz. A luz está ali para ficar evidente. A ideia é que o povo de Deus deve ficar tão visível quanto uma cidade sobre a montanha. Como uma lamparina que, bem posicionada, permite que todos de dentro da casa sejam iluminados, se vejam e tudo ao seu redor sejam iluminados. Ou seja, os discípulos, a igreja, é como a luz que não deve ficar escondida. Do mesmo modo que o mundo vê uma cidade que está lá no alto da montanha, a luz dos discípulos devem brilhar de forma a ser vista por toda a humanidade. Quem é discípulo de Jesus e está alinhado com o reino de Deus, precisa ser luz do mundo. E da mesma forma que o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade, a luz, para ser útil, ela não pode ser escondida. A luz está ali, muitas vezes no alto, mas não para ser vista, não para si mesmo. Ela está ali e tem a sua importância, mas dentro de um propósito, que é iluminar o ambiente. Queridos, a igreja, ela está nesse mundo. Eu e você estamos nesse mundo para ser como um farol, sinalizando o caminho e guiando aqueles que estão perdidos e sem direção. Ela é uma voz profética para anunciar não só a palavra de Deus, mas
anunciar a esse mundo perdido, em pecado, dizer qual é a solução para o problema do pecado, e dizer, esse mundo está uma bagunça por conta disso e disso. Nós temos essa voz, queridos. Nós recebemos como luz essa missão. A partir de um ponto de vista bíblico, que busca o que Deus deseja para o ser humano, nós como igreja nos posicionamos assim. Isso não significa ser preconceituoso. Isso não significa ser uma pessoa, não ser uma igreja que ama as pessoas. Significa, como nós falamos a semana passada, ser como Jesus, alguém que estende graça, estende a sua mão, perdoa, mas não é conivente com o pecado. Isso é ser uma igreja transformadora, queridos. Na prática, nós precisamos orar como igreja local, para que Deus nos use nessa localidade, e por onde Ele nos enviar. Qual foi a última vez que você orou, lá no seu quarto, e falou: Senhor, use a igreja de Calcaia do Alto aqui em Calcaia. Que essa igreja seja um farol que brilha aqui nesse local. Qual foi a última vez que você orou e você se incluiu como parte da igreja, se você é parte dessa igreja local? Nós precisamos demonstrar amor pelo perdido, nós precisamos crer que o Evangelho muda pessoas, assim como mudou a minha e a sua vida. O poder de Deus para a salvação e transformação do perdido, de uma cultura, de uma sociedade. Esse é o papel da igreja, que é luz, queridos. Mas olha que lindo. O texto termina dizendo assim, que a luz dos discípulos ou da igreja deveria brilhar diante dos homens da sociedade no mundo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A igreja, ela não faz boas obras para ser salva, ou a fim de atrair a atenção dos homens para si. A igreja faz em obediência à palavra de Deus, e ela o faz para levá-los a conhecerem a bondade de Deus e a glorificá-lo. Quando um cristão faz boas obras, ele as realiza pelo poder de Deus e para a glória de Deus. O mundo, as pessoas, precisam conhecer o que é ser igreja. As boas obras que fazemos como discípulos de Jesus, mas não para a igreja aparecer, não para o discípulo aparecer, mas para trazer glória para Deus, para que Ele seja mais conhecido, para que Ele seja mais glorificado. A atenção não está na igreja, a atenção não está no discípulo, a atenção não está no servo. As pessoas não devem glorificar esses, mas Deus deve ser glorificado através das suas obras. Ou seja, a razão de ser sal e ser luz nesse mundo é para que Deus seja mais conhecido e para que Deus seja mais glorificado. Não é para dizer, agora eu vou falar a marca, eu sou o Sal Cisne, me ajudem aí, Cisne, ou eu sou o Sal Lebre. Não é para dizer eu sou a lâmpada Philips, ou eu sou a lâmpada Osram. Não é para isso, queridos. Mas é para que o sal dê sabor e para que a lâmpada ilumine. É isso. Não é para a gente criar essa rivalidade. Qual é a melhor marca de sal? E você tem a sua de preferência, eu sei. E você tem a sua lâmpada de preferência também, que eu sei. Mas também, né, com a variedade que tem hoje, às vezes a gente vai pelo preço, né, Neto? A igreja, a atenção não está na igreja, nos discípulos, no servo, repito. As pessoas não devem glorificar esses. A igreja de Jesus, os seus discípulos, não ficam buscando aplausos pelas suas obras. Em uma igreja transformadora,
nós pregamos, nós vivemos e nós testemunhamos o poder do Evangelho para a glória de Deus. Vamos voltar aqui para o exemplo do sal e da luz. Perceberam como na sua razão de ser, eles conservam, eles dão sabor, e no caso da luz, iluminam? Por exemplo, depois que um sal ele é colocado em um alimento, dificilmente você vai conseguir tirá-lo, certo? Imagina que o arroz que você comeu no almoço, ou aquela macarronada com aquele molho delicioso, depois que você colocou o sal, você não conseguiu tirar mais, conseguiu? Pôs na água ali, enquanto está fervendo o arroz, está ali e já era. Né? Não dá para tirar mais. Misturou ali, pôs no molho do macarrão lá, aí você joga mais açúcar, né? Vamos ver se... Não dá. E se tivesse sem sal o arroz que você comeu, você teria percebido? Mas ele deu aquele gostinho especial, se ele estava na medida certa. Porque sal salgado demais, aí eu vou entrar em outras coisas, mas perde também o seu caráter. Mas você não terminou de comer hoje no almoço e disse assim: uau, que arroz gostoso, louvado seja Deus pelo sal. Você não terminou de comer um macarrão e disse: uau, que molho delicioso, glórias a Deus nas alturas pelo sal. Você fez isso? Você percebeu como o sal desaparece? Você percebeu como o sal desaparece para o que é mais importante fique em evidência? O sal ele desaparece, ele está lá. Ele se misturou, ele deu gosto, sei lá como explicar isso quimicamente, depois você pergunta para a Larissa. Mas ele está lá, ele deu gosto, ele temperou. Mas você não lembra mais que do sal, só se salgou, ou se está sem sal. Mas se ele está na medida certa, o que acontece? Que arroz gostoso. Que molho de macarrão gostoso. Você não lembra do sal, queridos? Esse templo, se tivesse com as luzes apagadas, você identificaria que estava escuro, certo? Mas você não chegou aqui e ficou olhando para cima e ficou olhando para a luz, ficou? Porque a luz serve para quê? Ela serve para iluminar o ambiente. Você não falou, louvado seja Deus pelas luzes? Ela está aqui para o que é mais importante apareça. E o que é mais importante? É o povo de Deus reunido, louvando, orando, glorificando o nome dEle, ouvindo a mensagem dEle. O ambiente, a igreja reunida, servindo e adorando a Deus. Assim, queridos, é a igreja de Jesus. Assim é a vida de um discípulo de Jesus. Ele cumpre a sua função para que Deus seja glorificado. Para que as pessoas reconheçam esses seguidores de Jesus como filhos de Deus e passem a glorificar aquele que é Pai deles. Glorifiquem a Deus. Assim é a vida de um discípulo. Assim é a missão da igreja. A gente é sal, a gente dá sabor, a gente conserva, não para todo mundo aplaudir e dizer, uau, que qualidade de sal. Mas para a gente cumprir a nossa missão e para dizer, uau, louvado seja Deus pelaquela igreja, ou pelo Senhor daquela igreja. Você não fica aqui olhando para cima para dizer, louvado seja Deus pelas luzes. E como luz no mundo, nós não estamos aqui para que as pessoas digam, uau, que luminosidade, o Bruno então careca, como brilha. Não é isso, queridos. É para as pessoas dizer, uau, louvado seja Deus pela igreja de Cristo Jesus. A luz, ela está ali para iluminar o ambiente, mas ela cumprindo a sua função, ela desaparece. O sal está ali para dar gosto, para conservar, para dar aquele sabor especial, mas ele, cumprindo a sua função, ele desaparece. Em uma igreja transformadora, queridos, eu e você estamos aqui para viver como um agente de Deus, nesse mundo que Ele nos colocou, mas quando a gente cumpre a nossa função,
a gente desaparece para que Ele seja glorificado. Perceberam o que Jesus está dizendo? Vocês são um sal. Vocês dão gosto. Vocês preservam. Vocês são luz. E a luz brilhe de vocês diante dos homens, para que eles percebam o sal, o gosto do sal, as suas obras, mas que glorifiquem. Por isso, quando o sal cumpre a sua função, repito, a luz cumpre a sua função, ela desaparece. Mas se tivesse metade da igreja, vamos fazer o teste aqui? Não gosto de fazer isso, mas vamos fazer. Ela apareceu ou não apareceu? Porque ela não iluminou como ela deveria iluminar. Mas se ela cumpre a sua função, ela desaparece. Porque ela ilumina o ambiente e a função dela é fazer isso. Queridos, repito, essa é a função da igreja. Quando ela vive como alguém que experimentou esse poder transformador do Evangelho. Quando ela vive, ela prega o Evangelho. Quando ela testemunha o Evangelho. Quando ela abraça os perdidos. Quando há batismo, testemunho público de transformação. Glorificamos a Deus. Mas a gente desaparece. Para que Ele seja glorificado. Isso fere o nosso ego para o tempo em que nós vivemos. Porque a gente muitas vezes gosta de aparecer. Eu não estou dizendo com isso que a gente não precisa ter um Instagram, um Facebook lá da igreja para que as pessoas entrem e conheçam o que nós estamos fazendo, porque nós temos, e nós temos divulgado. E nós precisamos disso. Mas nós não estamos ali para aparecer. Nós não estamos ali esperando likes. Nós estamos ali para que o nome de Deus seja conhecido. E as pessoas venham aqui. E a gente desapareça. Para que Ele apareça. Conhece alguém que falou assim? É necessário que Ele e eu? Esse é alguém que entendeu a sua função. A sua razão de ser. Volta para o seu almoço. Eu não sei se você comeu arroz, não sei se você comeu macarrão, não sei o que você comeu ali. Mas tinha sal. E se ele estava na medida certa, você nem lembrou do sal, se não foi você que fez a comida. Porque ele desaparece. Volta para o nosso ambiente aqui. Você nem viu que o Reinaldo essa semana, obrigado Reinaldo, estava de férias, eu olhei para o Reinaldo estava de férias e trocou 2 lâmpadas que estavam queimadas ali, 4, né? Que estava queimado. Porque a lâmpada desaparece, queridos. Para que Ele apareça. Eu quero caminhar para a conclusão. Porque Jesus, Ele é a luz verdadeira. Ele é o Deus que assume uma natureza humana, que nasce na cidade de Belém, que veio ao mundo trazendo luz e mostrando um novo caminho para os que andavam na escuridão, para dar sentido à vida e oferecer um lugar de comunhão e paz. E de Jesus é que vem a iluminação espiritual que o homem necessita para encontrar comunhão com Deus. É a luz que é e que nos mostra o caminho, uma vez que nós estamos espiritualmente cegos. É a luz que dá esperança ao coração do homem. É a luz que faz desaparecer o caos. É a luz que ilumina o caminho. É a luz que remove todas as máscaras. É a luz que nos guia. Jesus é o Salvador encarnado, enviado do céu, que veio ao mundo para nos salvar. E é através dele que nós encontramos perdão. E nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada. E a minha pergunta para você é: você já se rendeu a esse Jesus? Porque Jesus aqui está falando com seus discípulos, mas buscando atingir as multidões. Mas ele está olhando para os discípulos e dizendo assim: vocês são sal, vocês são luz. Vocês devem viver assim para que Deus seja glorificado. Mas tinha aqueles que estavam perto, que precisavam entender algumas coisas ainda. E talvez nessa noite Deus está falando
talvez não, Deus está falando com os seus discípulos, mas você talvez está dizendo, se eu não sou discípulo de Jesus, eu não sou sal, eu não sou luz. Sim, porque você ainda não recebeu o perdão, não recebeu daquele que é a verdadeira luz, não recebeu a salvação dele. E esse é o primeiro convite para você. Você que nunca disse sim para Jesus, ou você que nunca se rendeu ao amor de Jesus, o convite é para que você se renda nessa noite. Você que presenciou a vida desse e dessas garotas, dizendo sim, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. O primeiro convite é para que você se renda a Ele, dizendo, Senhor, eu tenho andado por caminhos que não agradam ao Senhor. Eu tenho vivido de tal forma que eu entendo que não foi assim que o Senhor criou um ser humano para viver. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. E eu quero começar a partir do momento que eu olho para o Senhor. Eu olho para a sua palavra. Se você nunca se rendeu a Cristo Jesus, o meu convite nessa noite é para que você nasça de novo. Porque foi isso que ele falou. É necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. É necessário uma nova natureza. É necessário um novo coração. É necessário ter uma vida transformada. É necessário dizer publicamente, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida que eu preciso. Mas se você se rendeu ao amor e à graça de Deus, você é chamado para ser um agente de transformação no mundo em que vivemos, sendo sal, sendo luz, mas para desaparecer, para diminuir, para que Ele cresça, para a glória de Deus. Como você e eu temos vivido como sal e luz? Que Deus, queridos, nos leve como igreja a fazer muitas coisas. Nós temos orado, nós estamos trabalhando para muitos projetos até que envolvem a comunidade. Mas nós queremos desaparecer, para que Ele cresça nesse local. Nós queremos ser o sal que dá o gosto na medida certa. Nós queremos ser a luz que ilumina na capacidade técnica dela certa. Para que Deus seja glorificado. Deus usou a vida de muitos. Desses que se batizaram muita gente teve influência naquelas vidas. Seus pais, seus avós, tios, a igreja, a começar do ministério infantil, o ministério com juniores, adolescentes e jovens, casais, enfim, tantas coisas. E nós queremos viver e fazer tudo isso, queridos, para a glória de Deus, para que a gente diminua, porque o Evangelho provoca isso em nós, mas para que Ele cresça, para que Ele cresça, e que as pessoas vejam as nossas boas obras, que não nos salvam, mas que é fruto daqueles que são salvos, para que Deus seja glorificado. Que o seu chefe olhe para você, e mesmo incrédulo, glorifique a Deus pela sua vida. Já pensou sobre isso, queridos? Um jovem, uma jovem, se desenvolvendo profissionalmente ao lado de um chefe incrédulo, que não crê em Cristo Jesus, que não tem uma vida, mas olha o seu caráter, olha a sua vida, olha o seu comprometimento, olha a forma que você se relaciona com as pessoas e glorificam a Deus, porque está havendo transformação. Esse é o papel da igreja. Que os nossos filhos sejam vistos na escola
não pelas notas que eles tiram, que precisam tirar boas notas. É bom ir na reunião de um filho e ouvir o professor dizendo assim: parabéns pela filha, parabéns pelo filho. É bom, isso alegra o nosso coração. Mas que os nossos filhos sejam conhecidos lá na escola como pequenos servos de Deus, que têm bom comportamento, que são crianças alegres, divertidas, que fazem as suas travessuras, mas porque os pais estão ensinando o caminho do Senhor. O próximo batismo, queridos, e aqui eu vou dar apenas como exemplo, nós vamos batizar uma pessoa que começou a vir para a igreja, porque a pequena Lorena convidou ela para vir para a igreja. E ela testemunhou isso num domingo pela manhã, por isso que eu estou falando. Alguém que fez um convite, porque lá na aula de natação, estava sendo sal, estava sendo luz. Para a glória de Deus, queridos. Esse é o papel da igreja. A igreja que salga na medida certa. A igreja que dá o gosto. Não porque o gosto é dela, mas é porque Jesus agindo nela. A igreja que tem a luz na medida certa. Não porque o Reinaldo mexeu na luz. Obrigado, Reinaldo. Mas porque a medida é certa, porque vem do Senhor da igreja. Como você tem vivido como sal e luz. Que cada dia possamos ser o sal e a luz desse mundo de pecado. Mas que vivamos e sejamos uma referência no caminho até Deus. Que cada dia, cada um de nós, nos pareçamos mais com Jesus, para a glória de Deus. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos louvar, nós vamos cantar. E talvez você conhece essa música. E essa música diz que você quer ser usado como um farol que brilha à noite, para a glória de Deus. E faça da sua canção a sua oração. Coloque o seu coração na presença de Deus. Se debruce na presença dEle. Chore aos pés da cruz de Cristo e diz: Senhor, trabalhe na minha vida, para que o seu nome seja glorificado. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Vamos todas as vozes juntos. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me